Alô, telespectador, dando continuidade ao nosso ciclo de entrevistas com os candidatos a subseccional aqui do Vale do Piancó, da Ordem dos Advogados. O nosso segundo entrevistado é o advogado Marcílio Batista, que vai responder algumas perguntas para este programa Sem Arrudeio para o portal Hora do Vale. Portal esse que veio com o intuito de entrevistar personalidades, pessoas influentes aqui da nossa região. Primeira pergunta, Marcílio, a sua candidatura deve ter um plano de gestão. Qual é o plano de gestão que a sua chapa tem? Eu queria que você apresentasse aos nossos telespectadores. Conversei com alguns colegas de experiência, com novatos, aqueles que aportam na advocacia recentemente, e pude cotejar vamos dizer assim, eu escolhi 3 áreas de atuação. Primeiro seria quanto à estruturação da subseccional aqui no Vale do Piancó. Nesse aspecto, eu planejo, certo? Evidentemente que não é uma iniciativa minha, mas, vamos dizer assim, há que merecer respaldo tanto da seccional Paraíba, como até do próprio Conselho Nacional, no sentido de estruturar a ordem. Seria ou adquirir um imóvel com capacidade para poder alocar a subseccional do Vale do Piancó ou construir local, preferencialmente Itaporanga. E por quê? Porque a escolha da subseccional aqui para Itaporanga, ela teve critérios técnicos. Eu acompanhei a época na comissão, o relator foi o doutor Raimundo Nobre Galadipates, e ele me fez ver uma série de aspectos que foram levados em consideração para que fosse definido Itaporanga como subseccional do Vale do Piancó. É equidistante entre Conceição, Itaporanga, Santana dos Garrotes e demais cidades que compõem esse aglomerado de comarcas, certo? Estrategicamente, é uma cidade que hoje evoluiu muito, então comporta uma subseccional aqui. Então, meu primeiro aspecto seria nessa estruturação. Também ainda com relação à estruturação da ordem aqui no Vale do Piancó, a gente nota que há uma certa carência, por exemplo, na questão dos equipamentos que as comarcas possuem. Piancó, por exemplo, tem uma sala da OAB lá instalada, mas não funciona a contento. Ao contrário de Conceição, que não tem nada. Não tem nada, e é preciso estruturar. Por isso que na minha proposta, você vai ter lá, nas propostas que eu coloquei, vai ter uma nota de rodapé dizendo que eu preciso estruturar as comarcas de Santana dos Garrotes e de Conceição, porque não tem nada. Inclusive, daqui também a gente precisa dar uma melhorada, botar equipamento para que os advogados possam aportar e ali também ser um local de encontro dos advogados, um bate-papo diário, trocar experiência, etc. Uma outra questão contra a estruturação seria aí a gente buscar acorrer os próprios advogados que integram a ordem. Seria aproximar a subseccional dos advogados. Eu noto essa falta de aproximação. Então, isso seria quanto à estruturação da ordem. Eu também elenquei, como minha proposta de trabalho, a estruturação, como é que se portaria a subseccional em relação aos próprios advogados e em relação a terceiros. Com relação aos próprios advogados, eu acredito que a aproximação da ordem com os advogados que compõem a subseccional do Vale do Piancó é importante. Então, promover encontros anuais, promover uma maior participação dos neófitos na advocacia, criar a comissão de defesa das prerrogativas, que para mim isso é uma questão de que eu não abro mão. Né? A advocacia tem se destacado ao longo dos anos e tem sido, na verdade, o baluarte nesse país de grandes mudanças. Então, a subseccional também é um espelho da advocacia nacional, por isso que há necessidade de defender as prerrogativas, inclusive de, no âmbito nacional, brigar pela aprovação do projeto de lei 7.508, que está no Congresso Nacional, que criminaliza a violação de prerrogativas do advogado. Também outro projeto que a gente tem que dar apoio, que está a nível do Congresso Nacional, seria do piso mínimo nacional para os advogados, né? Da auditoria como atividade privativa da advocacia. Todos esses projetos estão no Congresso e a subseccional tem que apoiar esses projetos a fim de que possam melhor estruturar nossa carreira a nível tanto de subseção como também de
a nível nacional. Trabalhar e continuar pela continuidade da campanha estadual de valorização da advocacia e a sua ampliação aos advogados novatos. Então, para mim, isso é uma questão, porque eu parto do seguinte princípio: todo extremo é perigoso. Então, você não pode, num plano que vai fazer para uma subseccional, olvidar, esquecer daqueles decanos. Também não pode deixar de ouvir os que estão entrando agora, porque tem ideias novas. Então, se você puder conciliar essas duas coisas, e eu fiz essas propostas ouvindo tanto o decano como também o mais novo dos advogados. E a outra minha proposta com relação ao meu plano de governo seria a continuidade da formação profissional, que essa é importantíssima. A gente sai da universidade e sai com um bom cabedal de conhecimento, mas as mudanças são vamos dizer, draconianas. Do dia para a noite você está mudando toda uma estrutura normativa e é preciso acompanhar isso, é preciso... Então, a própria criação da biblioteca virtual na subseccional, a aquisição de livros, parcerias com a própria Caixa de Assistência dos Advogados, com a própria Escola Superior da Advocacia. Então, com relação à formação profissional, eu me preocupei. Então, pretendo trazer para aqui a Escola Superior da Advocacia, porque isso é uma coisa importante para que se promova curso. Por exemplo, nós estamos aí agora já na iminência do novo Código de Processo Civil. Pouca gente sequer ainda a literatura específica sobre isso. É preciso trazer a Escola Superior da Advocacia para aqui fazer um seminário, fazer um debate, né, para mostrar aos advogados quais são as mudanças, como é que a ordem vai se portar na defesa de nossas prerrogativas e etc. Então, eu pretendo, primeiro, trazer a Escola Superior da Advocacia e, segundo, fazer 3 ou 4 encontros anuais, tipo simpósio, seminário, palestras, para que a gente tenha sempre essa formação contínua do profissional. Marcílio Batista, nós sabemos que a subseccional aqui tem alguns problemas. E a nossa pergunta é o seguinte: esses problemas são passíveis de serem resolvidos na sua gestão? Você diz a subseccional daqui, eu diria que todas têm. Talvez a daqui tenha mais. E primeiro eu vou explicar por que talvez nós tenhamos alguns problemas que eu considero sanáveis. E vou dizer por quê. Veja bem, a subseccional daqui é relativamente nova em relação à de Guarabira, a de Patos, que já está consolidada, de Campina Grande, né, e a própria capital. Não seria não uma falha, mas seria assim, uma falta de política nesse sentido que eu vejo, ou então de melhor estruturação, seria a questão de dados. Por exemplo, eu vejo que há uma falha aqui na atualização dos dados cadastrais dos colegas. Eu, se quis saber quem era que votava aqui, eu tive que recorrer lá em cima, porque essa informação não me foi dada. Agora, isso é uma falha do presidente? Não. Isso é uma falha de estruturação. Que seja eu ou seja o meu concorrente que lá chegue, temos que sanar esse problema. Temos que estruturar todo o banco de dados da OAB, entendeu? Aproximar a subseccional dos advogados, porque a gente tem uma subseccional instalada, mas pouca frequência dos advogados. Ali tem que ser um ambiente diuturno de conversas, de encontro, porque lá é o nosso espaço para que nós possamos lá discutir, travar bons diálogos. Na verdade, não conheço nada que o diálogo não resolva, então eu pretendo, nesse aspecto, aproximar a subseccional do advogado. Caso seja doado um terreno para a construção de uma sede em Piancó ou em Conceição, o senhor tem um interesse ou tem planos futuros para transferir a sede que é aqui em Itaporanga para Piancó ou Conceição? Eu já comecei dizendo que uma das minhas propostas seria a estruturação da subseccional em Itaporanga. É claro, se qualquer bom samaritano vier e doar um terreno, seja em Piancó, seja em Conceição, com certeza a ordem não vai desprezar essa doação. Agora, um aspecto a ser esclarecido é que toda doação de imóveis, ele pertence à OAB Nacional. Então, evidentemente, nós vamos passar isso para o patrimônio da OAB Nacional, mas também vamos pedir em contrapartida que o valor daquele terreno ou o que foi agregado ao patrimônio da OAB seja revertido na subseccional. Então, para mim, não vai ter nenhum problema em aceitar qualquer tipo de doação nesse aspecto. Finalizando a nossa entrevista, vem a pergunta direta, uma pergunta que faz jus a este programa sem arrudeio para o portal Hora do Vale.
Marcílio Batista, por que os advogados aqui de Itaporanga e das subseccionais devem votar na chapa que você encabeça? Como eu já afirmei, por todas essas propostas que eu pretendo implementar. A continuidade das campanhas estaduais, a defesa das prerrogativas como condição inabalável de um bom exercício da advocacia, né, apoiar a OAB Nacional nos grandes temas nacionais, né, de a gente codificar a nível de Congresso Nacional as nossas prerrogativas, porque, na verdade, embora em 20 anos de advocacia eu sempre tive bom relacionamento com as outras autoridades públicas, com juízes, com delegados, mas já encontrei diversos colegas que tiveram problemas na sua atuação profissional. Então, para mim, criar uma comissão de prerrogativas dentro da subseccional, com pessoas que tenham uma experiência bastante clara no assunto, também com os novos advogados, porque isso é o que é importante, porque na verdade são eles que vão enfrentar maiores problemas. Nós que já estamos na advocacia há algum tempo já passamos por isso, mas os novatos que vão enfrentar, então a comissão de prerrogativas é inerente. E por fim, por querer estruturar a ordem dos advogados, por criar a formação contínua do profissional, né, por querer transmitir para a sociedade uma subseccional atuante, que não está alheia aos grandes temas nacionais, que não está alheia também às intempéries e os obstáculos que o advogado sofre no dia a dia. Por isso é que eu peço o voto dos colegas nesse aspecto. Finalizamos aqui a nossa segunda entrevista com o advogado Marcílio Batista. Então, fica a seu critério, advogado, advogada, a escolher entre os dois candidatos, Jackson, chapa 1, ou Marcílio Batista, chapa 2. Fique sempre ligado no Sem Arrudeio, que será publicado, mencionado no site Hora do Vale. Até mais, fiquem com Deus.